Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos montar, sobre essa base, uma nécessaire com aba e bolso plástico. Esse molde vai estar disponível para vocês abaixo no vídeo. Vocês vão poder imprimir, vai estar com as medidas, para vocês poderem fazer em casa 2 vezes esse molde. E com o molde em mãos e com a base também já feita, que a gente já fez no outro vídeo, quem não viu, dá uma olhadinha no card. Esse matelassé, nós já fizemos. Então, com isso já pronto, eu vou posicionar o molde, vou riscar. Estou utilizando um giz que apaga. Você pode também utilizar uma caneta mágica. Vou posicionar o molde de forma que fique certinho, né, no matelassé, não torto. Porque eu estou fazendo, então, a frente e as costas da nécessaire. Vou riscar certinho. Vou cortar e vou deixar essa parte preparada. Se você quer utilizar só tecido e manta, você pode fazer também, tá? Não precisa fazer o quilting. Você utiliza uma manta R2, passa o ferro e deixa a base preparada para você posicionar o molde e riscar. No meu caso, eu quis passar para vocês, porque eu sei que tem bastante gente que tem vontade de fazer uma matelassé, então eu tô fazendo essa peça. E não deixem de assistir o vídeo do card para vocês fazerem igual. Para quem quiser, é claro. Depois que eu cortei, eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta do molde, bem na beiradinha. Deixo essa parte reservada e agora eu vou fazer a tampa. Eu peguei um pedaço, vocês vão ver no molde. É um pedaço um pouco maior do que o risco do molde, tá? Pode ser um retalho de manta. É uma manta R1. Eu vou posicionar o molde, vou cortar um pedacinho a mais. E para me facilitar, para fazer essa técnica que vai ser um crazy, eu vou riscar o molde, só a fins de observação na hora que eu estiver costurando os tecidos. Estou utilizando uma caneta comum, porque a gente vai cobrir essa parte com o tecido. Se você não quiser riscar o molde nessa hora, não precisa. É opcional, mas eu estou mostrando do jeito que eu faço aqui. Risquei e vou para a máquina para mostrar a técnica do Crazy Quilt para vocês. Também é opcional, você pode só pegar um tecido, riscar no molde e fazer um tecido liso aí. Pode fazer uma aplicação. Nesse caso, a gente vai fazer o Crazy com pouquíssimos tecidos que eu tenho aqui. E eu gostei muito desse tecido de planetas. E eu vou utilizar os últimos restinhos, os últimos retalhos que eu tenho dele. A técnica Crazy é o seguinte, você vai cortar o tecido de forma que ele fique não como uma faixa, tá? Também não só um triângulo. Uma forma eu vou posicionar no centro, no caso desse aí eu deixei com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Poderia ser também um triângulo. E eu vou fixar ele no centro com uma costura de segurança na beiradinha. Depois que eu fiz essa costura, eu já vou pegar um próximo tecido que está dentro do composê que eu quero utilizar. Vocês vejam que eu não tenho muita coisa, não. Eu só tenho pouquíssimos tecidos que me sobraram, que foi um outro trabalho que eu fiz, tá? É uma faixa de tecido, eu não fico muito preocupada, tá? Eu só vou costurando o tecido na reta que eu tenho, né? Eu coloco exatamente o tecido de cima igual à largura do tecido de baixo. Faço costura com o pé de máquina e, por exemplo, essa faixa eu vou dar um jeitinho nela agora, ó. Vou cortar ela, tá? De forma que faça uma base para uma próxima etapa, que é um próximo tecido que eu vou colocar. Nessa hora eu não utilizo ferro, eu só vou ajeitando o tecido e vou colocar nessa próxima reta. Vou escolher um outro tecido, esse não, vou pegar o mais escuro. Você pode fazer com muitos tecidos, você pode fazer com uma combinação de 3 ou 4 tecidos, como eu estou fazendo aí. Pode fazendo de forma aleatória, é uma técnica louca, uma técnica crazy, que é para você sentar e relaxar mesmo, tá? A gente já tá costurando e tá fazendo a técnica também. Vou passando a costura como vocês vão ver e vou preencher toda essa área.
Você pode fazer isso de forma horário, né? Girando em volta do tecido central. Você pode não fazer isso. Você pode recortar o tecido se achar que ele tá muito grande. Esse eu vou deixar assim mesmo. E já vou pegar o próximo tecido. Se o tecido de cima ele for muito claro, é só tomar cuidado para observar a sombra que vai ter nesse tecido depois, tá? Mas do resto você pode ir cortando e fazendo, pode preparar uma base maior para fazer uma bolsa, pode fazer uma base menor para fazer uma peça menor e usar pequenos retalhinhos. Então vou deixar vocês aí observando no vídeo como eu faço, até a gente concluir essa base, esse topo que vai servir para nossa tampa. Agora já finalizei, é uma tampa pequena e dei ênfase bastante para o tecido de planetas. Quando eu viro esse trabalho, eu vou riscar o molde. Então, eu fiz o trabalho todo a mais para ter uma folga de margem aí. E agora, do outro lado, eu vou riscar o molde e vou fazer uma costura de marcação. É uma costura de marcação e segurança sobre o risco que eu acabei de fazer, que é o formato do molde. Exatamente. Depois que eu fiz essa costura, eu corto, deixando aí meio centímetro em volta. Não deixo mais que isso, tá? Porque depois o forro não encaixa. E esse é o topo, é a parte da frente. Para o forro, a gente vai cortar com o molde também. Se você estiver utilizando um forro com estampa, você coloca direito com direito, alfineta. E a gente vai para a máquina para fazer a costura do forro da tampa. O forro tá exatamente do tamanho da tampa, do tamanho que é para ficar. Eu vou fazer uma costura em volta e vou deixar a parte de cima aberta. Essa costura vai ser com um pé de máquina, me baseando no forro e não no tecido de baixo, que o tecido de baixo ele tá um pouquinho maior para a gente ter uma folga aí de margem. Vou costurando devagar, utilizo um ponto pequeno da máquina, eu tô utilizando o ponto 2. Vou costurando devagar na curva, porque se você fizer uma curva mal feita, vai ficar muito visível na peça. Então, costura devagar, faz a curva devagar e usa como margem de costura o corte do forro, tá? Essa sobra que vocês estão vendo no tecido de baixo, eu vou tirar depois. É uma sobra de segurança. Feito isso, eu finalizei com o retrocesso, iniciei com o retrocesso. Eu vou retirar os alfinetes, vou cortar o excesso da manta. Antes de cortar o excesso, eu vou dar uns picotes na curva. Dou uns picotes de lateral na curva, ainda sem cortar o excesso. Cuidado para não cortar as costuras. E depois eu corto todo o excesso do tecido de baixo. Agora sim, eu tenho a tampa no tamanho original que eu projetei. Cortei tudo, vou virar e a tampa já vai ficar pronta.
ajeito as costuras, vou com a mão lá pro lado de dentro, acomodo bem, faço massagem nas costuras. Notem que eu vou utilizar na parte de baixo uma linha de acordo com a cor do forro. E em cima eu vou utilizar uma linha preta para combinar com o quilting que a gente fez do corpo da peça. Se você precisa fazer isso, troque a linha nesse momento. Se não, você prossegue fazendo a costura na beiradinha com um pé de máquina. Eu aumentei um pouco o ponto, estou trabalhando agora com ponto 3. E tô costurando devagar para que essa costura de acabamento fique bem feita na curva, porque é uma costura que vai ficar bem visível na peça. Faço bem devagar. Vou ajeitando e vou costurando. Essa máquina tem a opção de diminuir a velocidade, eu diminui bastante na curva, porque eu tô trabalhando com um ponto um pouco maior e se eu não fizer isso, a costura fica torta. Faço retrocesso no início e no final e já tenho essa tampa finalizada. Para vocês verem como eu coloquei o botão, tá? É um botão de imã com cabeça, com acabamento, ele é muito legal. Vocês vão poder ver no vídeo que eu já fiz, já tá aqui no canal. Dá uma olhadinha no card. Agora eu vou preparar o bolso com esse plástico translúcido. Eu vou utilizar o próprio molde da peça para fazer a largura do bolso, que o bolso frontal tem que ter a largura da peça. Então, eu já aproveito esse molde, posiciono ele sobre o plástico e vou cortar na medida que vocês vão ter aí no projeto da peça, ok? Corto com um cortador mesmo, lembrando que se você usar o cortador e a lâmina para material PVC e plástico, separe só para isso, tá? Uma lâmina só para isso, para que você não estrague o seu tecido depois quando for cortar. Ou se você não tem, você pode estar riscando e cortando com a tesoura o melhor que você consegue. A altura do bolso eu vou deixar um pouquinho a mais para encaixar melhor na peça depois. Mas as medidas vocês vão ter no projeto que está junto com o molde no documento que vocês podem imprimir aí logo abaixo no vídeo. Depois vocês vão lá com calma e dão uma olhada nas medidas. Feito isso, eu vou fazer um acabamento na parte de cima, que é um acabamento em viés, é uma faixa de viés que eu também já tinha sobrando de outro projeto e deu sorte de combinar com o tecido. Ela tem 5 centímetros, que é aquele debrum que a gente faz para acabamento. Eu já fiz também em outros vídeos do canal. Você pode dar uma olhadinha. Eu vou passar uma costura, já deixando esse bolso com acabamento na parte de cima. Para encaixar ele na parte da frente da nécessaire, eu vou medir, observando que a parte de cima tem uma caixinha de leite menor. Então, nessa hora você meça, observe a caixinha de leite para não se confundir. Do topo para baixo, eu estou posicionando a régua em 5 centímetros, que vai ser uma medida legal para a colocação do bolso frontal. Fiz uma marcação, vou posicionar o bolso, observem que a caixinha de leite menor está em cima, para não fazer invertido, e o fundo da peça tem a caixinha de leite maior. Como eu fiz o bolso cortando com um pouquinho de sobra, agora quando eu passar a costura na beiradinha para fixar o bolso, eu não vou ter problema. Passo uma costura bem na beiradinha, o bolso já está colocado, agora é só cortar o excesso do plástico. Esse bolso também vai ter a outra parte do botão, que vocês podem ver no card. Eu fiz um vídeo separado falando só da colocação do botão dessa peça, ok? Para posicionar a tampa, já coloquei o botão. Não se esqueçam de que o vídeo tá no card para vocês assistirem só o vídeo do botão, tanto da peça, da tampa, como do bolso.
já está no card o vídeo, tá? Então, eu vou posicionar achando o meio do corpo da peça, na parte de cima. Não quero cortar para não fragilizar a costura de segurança do matelassé. Eu só marquei com alfinete. E o meio da tampa também. Eu vou posicionar meio da tampa com o meio do corpo da peça. E essa tampa vai ficar aí com uma costura de segurança. Fica exatamente assim. Para a montagem final da peça, com a tampa já no lugar, eu vou pegar o zíper com o meio também já achado e vou colocar o meio do zíper virado para baixo, tá? Direito do zíper no direito da peça, no direito da tampa. Vou colocar posicionando pelo meio e vou fazer uma costura de segurança na beiradinha. Para você que está iniciando agora, quer colocar alfinete, pode colocar bastante alfinete. Feito essa costura de segurança, eu já tenho o forro cortado na medida da peça. Eu vou achar o meio do forro, prestando atenção que a caixinha de leite maior é a de baixo e a caixinha de leite menor é para cima. Se for um forro com estampa, o direito do forro no direito da peça. Acho o meio do forro, posiciono exatamente no meio do zíper, no meio da peça, e faço agora uma costura definitiva com o pezinho da máquina. O pezinho da máquina normal, ele não encosta muito no zíper. Se você gosta que a costura da peça fique bem próxima do trilho, você tem que utilizar um pezinho de zíper. No meu caso, eu vou utilizar o pezinho normal da máquina. Vou abrir o forro e eu quero que vocês observem uma coisa. Eu vou rebater o forro só para o lado de dentro, porque a parte de fora da peça, ela tem um matelassé ali contínuo, e eu não quero fazer uma costura sobre esse matelassé, eu quero que ele fique com essa aparência. Então, eu não vou fazer a costura de rebate pegando a parte de fora, somente a parte de dentro da peça. Faço dessa forma, viro o forro, ajeito com a mão e faço uma costura de um pé de máquina. Pronto. Feito isso, a gente vai fazer o mesmo processo na parte de trás da peça. Posicionando o zíper no direito da parte de trás. Meio com meio. Eu observo bem essa hora o alinhamento da peça. Se quiser, pode colocar alfinete, pode colocar presilha, tudo aí que te ajude para deixar a peça alinhada. Na parte de trás, eu verifico que a caixinha de leite está para baixo, faço novamente a costura de segurança e agora vou posicionar o forro, achando também o meio do forro, posicionando no meio da peça e faço a costura definitiva. O meio é muito importante nessa montagem, para o forro não ficar torto. Vou abrir o forro e rebater só pelo lado de dentro. Isso é pessoal, se você não se importa, pode rebater também a parte de fora. No meu caso, eu quero só rebater a parte de dentro. Feito isso, olha como que fica legal, o matelassé fica contínuo na peça. Vou colocar esse meu cursor aqui, que é da minha parceira Personal Art, nesse zíper que também é de lá. É um zíper largo. Posiciono o cursor, já deixando ele no meio da peça, e ele está fechado aí o zíper dos dois lados. Na beiradinha, isso é opcional, eu vou colocar também um puxadorzinho, que eu fiz com aquela mesma faixa de viés do bolso frontal, tem a mesma largura. Peguei um pedacinho de 8 centímetros, 2 pedacinhos eu peguei e faço o acabamento dos dois lados. Vou dobrar e vou colocar na beiradinha do zíper, passando uma costura de segurança. Vou dar uns retrocessos para ficar bem firme no trilho do zíper. Faço isso de um lado e depois do outro. Deixo 1 centímetro de segurança para poder costurar.
Fiz nos dois lados. E agora a gente vai unir os topos, né, as partes de fora, direito com direito. E o forro. Vou alinhar bem a lateral da peça, juntando bem as caixinhas de leite, tanto da parte do fundo como da parte de cima. O fundo também, nessa hora, você vê que tá bem alinhadinho, é importantíssimo isso para a montagem da sua peça. No forro também vou unir as laterais do forro. Vou prender com alfinete as duas laterais. Vou deixar uma abertura para virar no fundo da peça, no fundo do forro. E feito isso, aí você vai deixar uma abertura que seja de acordo com a sua mão, né? Ou um pouco maior ou um pouco menor. No meu caso, eu vou deixar uma abertura até aqui grande, para poder virar a peça com conforto depois. Vou passar uma costura de fechamento nas duas laterais da peça, tanto na parte do topo com a manta, no fundo e nas laterais, e também no forro, só que no forro eu vou deixar a abertura para virar. Deixo a abertura no forro. Quando eu costuro o forro, eu presto bem atenção na parte das caixinhas de leite e faço retrocesso 2 ou 3 vezes, reforçando bem a emenda, o corte da caixinha de leite. Então, eu faço isso tanto na lateral como no fundo. Deixei a abertura. E agora a gente vai fechar as caixinhas de leite do fundo nas duas partes. Unindo a costura lateral com a costura do fundo, a gente fecha. Eu já fiz isso aqui no canal, nos vídeos do card você pode ver. Fechei as caixinhas de leite, tanto do fundo da peça do forro, como do topo. Aqui, na caixinha de leite do zíper, o meio, o trilho do zíper, onde está a lapelinha, vai dar certinho no meio do zíper. E a parte de trás, a costura também vai ser certinha no meio. Então, você abre bem, posiciona as duas partes no meio e passa a costura de um pé de máquina. Feito isso, você corta o excesso do zíper. E nessa hora, se você não viu direito, você pode voltar ao vídeo quantas vezes você quiser para poder ver. Mas não tem segredo, você vai ver que não é difícil. E fechei as caixinhas de leite, vou colocar a mão na abertura, abrir o zíper. Vou virar a peça com todo cuidado, porque tem plástico, tem tampa. Então, eu viro com todo cuidado e vou ajeitar a peça acomodando o forro primeiro. Então, notem que eu vou acomodar as caixinhas do forro, observo se ficou bem costurado, vejo a costura de cima, a costura de baixo, ajeito. E agora eu vou fechar o fundo da peça, antes de virar totalmente. Vou ajeitar bem, vou fechar o fundo da peça com pontos invisíveis. Você pode fechar a máquina, você pode fechar conforme você queira. Feita essa parte, observei que tá tudo certo, agora sim vou colocar o topo para fora. Ajeito a peça da melhor forma possível e já tenho a peça pronta. Espero você nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e tchau!